boa noite. Estamos aqui em mais um Papo de Diva. Eu e as minhas amigas maravilhosas, a Isabel, a Ali e a Isa, vamos conversar hoje com vocês sobre relacionamento. O início do relacionamento, aquela fase de alegria, todo mundo quer ficar junto o tempo todo, frio na barriga. É bom o início de relacionamento. Podia ser início de relacionamento, o relacionamento todo. Verdade. O que vocês acham sobre isso? Bom, você tá muito faceirinha aí com seu vestido novo, né? Primeira usada, estreia do vestido no programa. E ela só tá comprando roupa nova porque Flávia é o exemplo da pessoa que tá vivendo sempre o primeiro relacionamento. Que gasta mais do que ganha, é o exemplo. Não. Eu sempre falo que de nós quatro, ela é mais feliz porque ela é solteira. Então ela tem... Eu não sou solteira, eu sou divorciada. Aumenta o passe, porque já teve a experiência dos primeiros relacionamentos. E o primeiro relacionamento. Eu acho que o primeiro relacionamento a gente nunca esquece. Eu lembro meu primeiro beijo, meu primeiro namoradinho, tenho carinho por ele até hoje. Quando encontro ele, fico feliz, vou cumprimentar, ver como é que tá. Tem uma lembrança boa do primeiro relacionamento. Que bom, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem ter essa primeira lembrança positiva, né? Mas vocês já viram que interessante? Ó, eu acho que todo mundo, se a gente falar assim, vocês lembram o primeiro beijo? Sim. Vocês lembram o segundo? Não. Não, né? Eu tava pensando nisso agora. Que o primeiro, bem isso, porque o primeiro tudo que é a primeira vez é marcante, né? O primeiro beijo, o primeiro amor, o primeiro relacionamento mais sério, o primeiro tcheque-tcheque, tudo bem, né? O primeiro frio no estômago. Eu também conheço o meu primeiro beijo até hoje, moro aqui na cidade e tal. Bacana isso, mas né? Já falando sobre relacionamento, é um termo difícil de definir hoje, um relacionamento. Tem ficante, tem crush, conversante, tem olhante. A gente fica 3 anos. Daí é um... Não, a gente fica. Vocês namoram? Não, a gente tá ficando. Faz quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. É namoro, gente. É namoro. Namoro. Como que vocês começaram os primeiros relacionamentos sérios, assim? Quem teve iniciativa, você ou ele? Olha, eu sempre fui bem despachada, não sei se vocês já perceberam, né? Não, eu nunca tive uma coisa de timidez, assim, de ser muito puritana, recatada. Então, assim, quando eu era afim, porque na minha época é ótimo, a gente encarava, Não tinha rede social. Não tinha o MSN, pra quem lembra, já era bem mais velha. Então, na minha época, era a paquera raiz. Você saía... Ligar no telefone fixo. Telefone em casa, não atende, pai, não atende. Meu pai atendia. Quem é? Quer falar o quê com ela? Desligava. Desliga. Porque ainda era da época de ligar em casa, né? Então, assim, eu era daquela que encarava mesmo. Dava uma olhadinha, sutil, linkzinho, olhava. Eu ficava encarando. Paquerava. Eu paquerava. Festa de garagem. Festa de garagem. Boa. Essa era boa. Você, Ali, você chegava junto ou você esperava a pessoa Não, eu chegar? sempre fui. Só que eu tinha isso, assim, eu namorei muitas vezes, muito tempo, sem gostar muito. Tipo, eu tive sempre um lado meio, sabe, Maria Teresa de Calcutá, porque daí eu ficava com pena. Aí, tipo, eu tinha uma dificuldade de terminar o relacionamento. Tipo, imagine, meu primeiro namorado, eu já comecei a fazer terapia de casal. Entende? Então, a psicologia entrou Quantos na minha anos? vida. Cara, acho que 13, 14. Nossa. Que foi o primeiro namoro. E eu era parceira, amiga, então eu acho que eu fui mais psicóloga dele do que namorada. Aí imagina, né? Eu fiquei namorando um tempão, ele tinha, sei lá, vários problemas, enfim. E aí eu tinha pena. De terminar. Tá, daí você, mudou o cenário, fui fazer faculdade. Daí, beleza, faculdade, mora sozinha. Né? Não vou me relacionar, vou tocar o terror. Lógico. Me apaixono. Daí, sabe? Então eu sempre fui meio enrolada, assim, e tal. Namoradeira. Mas é que eu acho que as mulheres da nossa idade não tem essa cultura de ficar como tem hoje, né? A gente já foi mais no namoro, engatava um namoro no outro, não sei, Flavinha, se era assim? Eu namorei bastante tempo. Tive um namoro longo, aí terminei, fiquei um pouco sozinha, depois engatei outro namoro longo. Aí fiquei um tempo sozinha, curtindo, viajando, passeando. Aí depois engatei um namoro que virou casamento, que durou 10 anos e acabou. Acabou não, durou 10 anos, né?
Sabe que um amigo meu me falou isso? A gente não Errado. acabou. Isso. Não acabou. Não acaba. A gente viveu 10 10 anos. anos. É que a gente fala assim, ai, a gente ficou 10 anos junto e não deu certo. Errado. Super Deu certo. 10 anos. De isso. repente o momento mudou, o sentimento mudou, né? E porque o início do relacionamento, como a gente tava falando, é tudo lindo. É paixão. Só é aquela paixão, é aquela loucura, aquele amor, aquela beijação o tempo inteiro. Ai, minha linda, ninguém arrota, nem peida, um na frente do outro, né? Tem uma coisa de... Eu até tenho um amigo nosso aqui de União, que ele uma vez falou pra mim e pro Rian assim, ei, vocês já se peidaram? Um na frente do outro, a gente, ai, meu Deus, e era bem no começo. Ele, então não tá ainda. Não tem intimidade. O relacionamento de intimidade de verdade é quando você começa a se mostrar mais. E aí, Mas aí É isso que eu ia dizer, era isso que eu ia falar, isso aí é amor. Já deu a transição de paixão para amor, porque eu acredito que quando você tem uma certa intimidade como essas, É assim, amor. Você fica em casa, eu fico em casa nem uma mendiga, né? Até minha mãe fala, meu Deus, você não pode ficar assim em casa, você tem que se arrumar pro teu marido. ai, a minha mãe também fala isso. Um saco, né? Eu Mesma tenho pavor de sair de casa, Gente, eu não gosto de me arrumar. Então, mas- em casa eu fico um lixo. Mas não tem que se arrumar em casa, gente. Eu tô com a mãe de vocês. É mesmo? Nossa, Tem. se A minha você mãe soubesse sempre como fala eu isso. Tem fico- que se arrumar em casa. Não, Não precisa fique assim se mal. arrumar, Sim. mas tem que arrumar o cabelo, passar um protetor com base. Nossa, eu não posso fazer minha vida normal. Tem Que que dó se do meu arrumar. Tipo, não pode ficar tão acabada, Não, né? Ela faz que é só calcinha e sutiã bege. Não, Nossa, não coitado. pode. Coitado do meu marido. É né? amor, isso é Não amor. é amor, agora eu vi que ele me ama. Gerson Guerreiro! É verdade. Mas sobre a paixão, quando a menina se apaixona, é diferente de quando o menino se apaixona. Já perceberam isso também? A menina é mais... Ai, né? Ela já pensa, ai, vou casar com esse cara, é meu primeiro amor, mas eu amo ele. Ela é muito mais passional. E o menino, eu vejo que muitas vezes ele é muito racional. Só que na hora de Objetivo. terminar, eu vejo que os homens têm a capacidade, eles terminam mais rápido quando eles não querem. As mulheres não, a gente já fica cheio de dedos. Ai, lembro Eu que acho quando- que não, Não? gente. Eu acho que casamento termina quando a mulher diz que terminou. Pelo menos a maioria. Porque eu acho que o homem não tem coragem de terminar um relacionamento. Não, Posso tô falando tá de errada, namoro, tô falando mas- de namorico, assim, de namorinho. Novinhas. de namorinho. Novinho. Eu também, eu acho assim, eu nunca fui, eu sempre fui muito racional, né? Meu coração de pedra, acho que até hoje eu vou morrer. Eu terminava um noivado, assim, e a minha mãe falava, eu terminava, ai, terminei, graças a Deus. Me eu livrei. terminei. Tipo, virou a A página e minha mãe tava falava, bem. Isabel, sofra pelo menos 72 horas para não ficar chato. Se não ficar chato, fique triste 72 horas, fique reclusa, chore um pouquinho para as pessoas verem que você sentiu. Eu não conseguia, porque eu acho que aquela coisa da decisão, não quer mais, acabou, não tem mais, né? Mas a paixão é diferente do amor, isso com Sim, certeza, né? Mas eu não diferenciaria homens e mulheres mais. É difícil você hoje fazer essa... Mulheres são assim, homens são assim. Colocar na caixinha, né? Porque eu vejo hoje no consultório, eu até brinco que eu ia abrir uma franquia de Um relacionamentos... Tinder da área. É, tipo um negócio mais roots, assim, que a pessoa tem que olhar, né? Tipo, né? Nada de ficar mandando Ai, contratinha, chega sabe? de Um namoro método na mais internet. arcaico, assim. É. Porque, cara, tem muita gente. Eu, por exemplo, vejo que a estatística que eu tô. A demanda de hoje é mais homens solteiros procurando relacionamentos sérios com mulheres que se apaixonem. Então tem muito mais mulher querendo viver a vida e homens querendo casar, ter filho. Daí eu fico assim, né? Tipo, nossa, né? Porque pra mim. A gente tem essa ideia, né? Que Isso, como que é o eu disse que é o contrário. contrário. Que eles têm esses É. argumentos, assim, eu tento, né, demonstrar que a estatística demográfica mostra que a sobra de mulher faz com que É verdade. tem muita demanda. Outra coisa, homens mais velhos podem se relacionar com mulheres mais novas, então, e agora já uma mulher mais velha, para se relacionar com uma pessoa mais nova, já ainda tem... Tem um tabu. Então eu não sei se foi pela facilidade, né, de estar em contato e tal, mas hoje eu vejo a queixa deles, assim, tenho vários pacientes que tem que estar me assistindo aqui também, né, para concordar com isso, que falam, pô, eu tô com 38 anos, eu, né, moro sozinho e tal, queria ter um relacionamento sério, não parceria. Não consegue. Mas você sabe que quando eu dava aula, eu já
percebia essa mudança no comportamento mesmo. Já via que os homens estavam mais centrados e as mulheres, como você falou, já vamos curtir, né? Que coisa estranha. Será que não mudou isso, né? Então, eu acho que um pouco a gente pode pensar assim, ó, essa onda, não, gente, não me levem a mal, não tô defendendo ninguém assim. Essa onda do feminismo, da mulher, da igualdade. O homem pode sair, porque antes a mulher ficava em casa e o marido saía à noite a jogar. Hoje em dia, vamos só, a gente vê aqui na nossa cidade, a mulherada se uniu num tal dos beach tênis nesses lugares. Elas estão lá à noite, de tarde, de manhã. Então, fim de semana. Então, a mulherada tá mais se movimentando, saindo, deixa o filho com a mãe, deixa o filho com o marido e sai. Agora, nós estamos aqui gravando, trabalhando, fazendo. Meu marido tá lá cuidando do meu filho. Claro, feliz, não tem... Eu acho que um pouco, talvez, essa igualdade... E às vezes a mulherada meio que tá demais. Da liberdade com libertinagem. Meu Deus, eu ia falar. Sabe, perdeu a mão, tão muito festeira, tá muito demais. Às vezes um pouquinho isso. Um exagero. Eu acredito também que essa questão disso que você falou mesmo, do feminismo, né? Eu acho que as mulheres confundem um pouco você ter liberdade no sentido de você poder fazer várias coisas, como trabalhar, como galgar espaços melhores na tua profissão, com essa questão de, eu quero me comparar ao homem. Por que o homem pode ter amante fora do casamento, culturalmente falando, é mais aceito? E a mulher, meu Deus, se a mulher tiver um amante no casamento, ela é super condenada. Então as mulheres também querem ter isso. Gente, então vocês aí também acham, igual a gente comentou, que a liberdade financeira da mulher está interferindo na busca por um relacionamento mais sério? Dá sua opinião lá no Instagram da UB Play. E espera que a gente vai para o intervalo e logo volta para o próximo bloco. Oi, e voltamos no nosso segundo bloco e agora o assunto é convivência. A gente estava falando sobre relacionamento antes e agora a gente vai falar sobre como que é conviver com uma pessoa que já passou da paixão, já virou amor, você acabou casando com aquela pessoa, ou como a gente fala lá na minha cidade e lá em Palmas, se amancebando com aquela pessoa, né? Você tá amontoado, que hoje é relacionamento estável, que é chique o negócio, chique, relacionamento estável, né? Como é que tá aí a tua convivência? Muitas vezes o casamento termina porque as pessoas não sabem ter muito bom senso em relação àquilo que a outra pessoa quer, a liberdade da outra pessoa, falta com respeito, porque a pessoa quando falta com respeito, era bom que tivesse uma pessoa me escutando. E quando falta com respeito, o negócio acabou, né? E a convivência é difícil, né? No casamento... Quais são os pontos que você acredita que são assim, que preconizam o fim do relacionamento, quando você vê assim, a convivência é um fator que influencia? O que pode ser a convivência? Eu acho que a convivência pode virar uma rotina, aí eu acho que dá uma esfriada. Fica chato, não fazer coisas novas, mas não quero mais sair, quero ficar só em casa. Vamos comer uma pizza? Não, vamos pedir em casa. Eu acho que a convivência, nesse sentido, pode amornar o relacionamento. Claro que a gente não espera frio na barriga um relacionamento inteiro, né? 20 anos de frio na barriga. A gente sabe que isso não, mas vamos sair hoje, vamos viajar no final de semana, vamos fazer alguma coisa, vamos levar as crianças a brincar no parque. Eu acho que isso alimenta o relacionamento. Agora, vamos levar as crianças no parque? Vai você. Vou ficar vendo futebol. Eu acho que isso dá uma caída no relacionamento. Eu acho... Vou no bar. Vou no bar. Vou no bar. Algumas sofrem com esse problema do bar, No né? bar. Eu concordo com você quando você fala dessa... Isso é parceria. Isso. Eu acho que o casamento, ele tem que ser assim, você tem que dizer que o teu marido é o teu melhor amigo. Começa assim, você não pode, casamento pra mim, onde as pessoas, e acontece, gente, acontece com pessoas conhecidas, até vou começar a dizer os nomes, mas assim, eu não me conformo quando alguém conta, mas meu marido não sabe, ou o marido faz alguma coisa e, ela não tem ideia. Gente, não existe segredo num relacionamento. Não sei a senha do celular. Tipo, esse é pior. Esse é pior. A pessoa quer mexer. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que quando você não tem problema, não tem que ter essa paranoia de mexer no celular. Tem que ser uma parceria, gente, amizade, junto, faz as coisas junto e respeita. Se você respeitar, ele te conheceu assim, ele não vai esperar que você vai mudar. Então você respeitar a individualidade do outro e vai junto. Claro que às vezes briga, né? A recíproca é verdadeira. Isso. Quando eu dava aula, às vezes as pessoas chegavam assim pra mim,
casado depois de 3 meses, aí já não deu mais certo. Aí eu perguntei, mas por que não deu certo? Já acabou. Não, professora, é que assim, ó, agora a gente casou, que na segunda ele jogava futebol, na terça ele tinha jogo de baralho, na quarta ele ia pro bar, na quinta eles tinham uma turma de janta, ele só tinha tempo pra mim, mas ele casou sabendo que a pessoa tinha essa rotina, não é porque, essa rotina tinha até sexta-feira, casou no sábado, na segunda já vai mudar? Não vai mudar. Mas Então, tem que dá, se adequar, né? Tem que Você ser concorda igual. que tem Aí que ter uma você vai falar, adequação, segunda, né? terça, quarta, quinta pros amigos e sexta pra mim, né? Então, esse é o bom Gente, senso casamento que a gente você tem que pensar que são três pessoas. É você, é o marido e os dois. São 3 vidas para administrar. Você tem a tua, teu marido tem a dele e tem a vida do casal. Não pode um lá abrir mão de tudo para fazer o que o outro quer e vice-versa. Eu Mas faço os minhas dois coisas. têm que abrir mão de vez Sim, em eu quando. faço Né? minhas Tem que abrir coisas, mão. ele faz as coisas dele e nós fazemos nossas coisas juntos. Assim verdade. como na terapia de casal a gente fala, você tem as adversidades e as complementaridades. Então, algumas coisas eu negocio, eu vou ceder. Só que tem uma coisa que vem antes de tudo isso, que é a comunicação. Porque se você tá com alguém, né, que é o oposto do segredo é não comunicar algo. Quando eu comunico, eu não gosto que você saia toda terça. Você pode ficar uma terça em casa? Porque se você também não reclamar, você vai ficar fazendo aquelas caras, sai pro futebol, Às vezes ai, comunicação. comunicação. Fala. Tem que falar o que tá incomodando. Fica com aquela cara, alguma coisa? Não, nada. Nada. Bem assim. O meu marido comprou um perfume horrível. Pagou super caro. Ele veio todo feliz. Gostou? Não gostei. Porque ele vai usar aquele perfume direto. Eu não gostei nele. Não quero. E daí, eu vou ficar me privando de ficar perto dele porque ele tá com perfume que eu não gostei. Ele vai devolver o perfume. Pronto. Sabe? Então, tem coisas que às vezes é pouquinho, mas é uma coisa. Sim, é uma e vai coisa. para você uma... Nossa, que legal que ele vai fazer isso. Ele fala pra mim, eu queria sempre que você fosse morena. Às vezes eu não posso ficar sem morena, porque você sabe que mulher, quando envelhece, não envelhece, mulher Fica fica loira. loira, né, do decorrer. Então, eu sei que ele não gosta disso, então eu procuro manter meu cabelo escuro, porque eu sei que ele gosta disso. Então, não é uma coisa que eu gostaria, mas eu faço porque ele gosta. Porque Eu você acho também que quer a gente tem que agradar, é uma agradar, coisa isso aí. assim. Afinal, por que casou? Se não, fica solteira. Não, Porque fica você tá se solteira. propondo abrir mão de algumas coisas. Aí não vou na balada. Claro, meu amor, você é casada. Você vai em algumas baladas, mas não vai em todas as baladas, né? Sim. É uma coisa de adequar. Esse negócio de sair sozinho, um sai sozinho. Quando você vê, tá todos os dois sempre a vida inteira com a Sozinho. turma dele e ele com a turma dela. Então, não dá E pra os ser ciúmes? assim, né? E os ciúmes? Ciúmes. A minha humilde opinião sobre ciúmes é que ciúmes é insegurança. Ah, lógico. Eu acho que a pessoa que sente ciúmes é insegura, não confia no parceiro ou na parceira. Mas faz parte, pouco, né? mas eu acho que também os filmes faz parte um pouco da sensação de Pertencimento. E do Tipo, gostar, é meu, né? é Lógico. meu, Meu, né? Então, assim, Eu acho É. Tem tem que também- medir, tem que ter controle. Assim, Sabe que tem as que ter- Pra quem você tá olhando, esse ciúme não. Ah, não, não. não. daí não. doentio. Às vezes até você Eu fala, acho olha porque- que linda, olha. Isso, mas assim, um ciúme Só saudável, olha, de você saudável. ser ciumento. Agora, um ciúme que passa do limite, Ah, não. esse Chega povo em casa e pega é. o celular do marido e vai Não, fuçar não. o e ficam celular. bloqueando. Não. E vocês são ciumentas? Eu Como é que é? Vamos ver. Tem que admitir, né? Sim. Você é ciumenta? Não, muito. Ah, não sei. Ele vai falar que sim, talvez, né? É. Mas eu acho que não. Acho Já que deu eu um sou. barraquinho? Ah, Porque não esse é um tive. termômetro. Tá, Uma pessoa é. ciumenta raiz já deu barraco. Só que É. também Não. tem situações. Eu fico pensando, hoje é difícil no mercado, né? Porque imagina, você tá lá com teu marido, E né? alguém chega assim, oi. E daí E não cumprimenta senta você. no restaurante. Nossa. Não, isso até beleza. Ah, isso já acontece Mas direto senta comigo. no restaurante uma mulher, assim, extremamente linda, maravilhosa, que está. Mas Não é tão assim, linda, às vezes ela tá se ela meio só é pelada. bonita e tá dentro dos padrões de comportamento, né, aceitáveis dentro do restaurante, tudo bem. Mas de repente a mulher começa a passar e tipo ia olhar e daí fica e né e ele fica desconfortável e não sabe como sair daquela situação e você tá ali e daí você eu não posso esbarrar com mulher e eu também não posso espancar Não, ele a porque culpa ele não é tem dele, culpa, a culpa né? É Então, difícil, né? tem umas Você tem que engolir no seco. que você tem que ficar porque ali. senão Senta você- de costas. Uma troca de lugar. Eu passo muito por isso, porque talvez, por exemplo, meu marido
Então vamos pensar agora no valor sexual de mercado, que eu acho que você já deve ter ouvido falar nesse conceito, né? Nunca, Flávia? Não. Então a mulher, ela tem um valor sexual de mercado. Quando ela fica mais velha, ela vai perdendo o valor sexual do mercado. E o homem aumenta o valor dele, porque ele já está numa época em que ele está assim, ele já é bem posicionado financeiramente, é bem posicionado socialmente, ele quer uma parceira para dividir a vida e aquilo que ele construiu. Então as mulheres olham para os homens mais velhos, ao contrário do que a gente sempre pensou, com maior vontade de se relacionar com as pessoas mais velhas, porque elas acham que vai dar mais segurança, Mais principalmente as mais segurança, novas. claro. Agora a gente não. Quando o homem mais novo, ou talvez a nossa idade, olha para nós, ele já começa a perceber que a gente já está numa franca decadência por causa do corpo, por causa do... E é verdade, isso acontece, né? Enfim. É verdade. Então, por exemplo, eu sofro com isso, porque meu marido, ele tá com um valor sexual do mercado muito alto. Muito alto. Então eu sempre passo por esse Esse problema. programa não quero falar, ele não vai assistir, eles não vão assistir. E aí, então, às vezes acontece isso. Então a menina tá lá e ela olha, ela passa por mim, não olha na minha cara, conversa e beija ele, cumprimenta, e eu tenho que ficar ali com aquela Eu não paciência, fico. sabe? Eu não sou assim, eu sou mais Barraqueira. eu. Eu sou mais Eu hoje em dia, gente, eu sou impulsiva, como vocês devem imaginar. Então, assim, Coitado desse Rian, né? não, o Rian é Rian, aquele Também que ele é assim, né? quietinho, Vocês também não que ele é têm- quietinho. amor. vocês não têm Rian ideia assim, o que ele né? já passou. Vocês não têm. Gente, se eu nem vou poder ficar contando aqui, porque senão vai o bloco inteiro. Gente, eu já dei cada barraco. Vem tua Cada cara, vem barraco. tua cara. Vocês não têm ideia. Eu vou contar um bem agora, eu sou bem mais controlada, mas eu sou super ciumenta. E não é porque eu não sei, eu não sou uma pessoa insegura, entendeu? Não, você não é Mas o nada Rian- insegura. Só que o Rian, ele é mais novo, é bonito, desculpa, né? Eu tenho que achar meu marido bonito. Bonitão, sempre tem alguém elogiando. Esses tempos, você acredita que amiguinhas dele falaram assim: ai, o Rian deve pintar o cabelo, porque, nossa, só ele não tem cabelo branco. Eu adoro o jeito que ela fala. Mas assim, sério, eu não tenho muita paciência. Uma vez a gente tava lá em Balneário, no Camelódromo, andando, com o Arthur Nenê, eu olhando as lojas, o Rian, assim, com o Arthur andando, e eu vi vindo duas lobas, sabe? Assim, mais velhas, bem tão arrumadas, e elas vindo. Cara, de longe, porque tava eu e eles na minha frente, eu vi já que elas já olharam o Rian. Já miraram. E eu já Gente, elas passaram, sabe, quebrando o pescoço, e eu fui e continuei olhando. E elas passaram por nós e continuaram falando. Gente, eu falei, ei, quer que eu apresente? O Rian, pega, para. Vergonha, Gente, Isa! o Rian fala isso. Ele quase morre. Gente, eu dei Sabe o que ele fez? Ele pegou o Arthur e saiu andando. Ele claro. foi embora. Sim, ainda bem. E eu fiquei discutindo com as velhas e elas bem assim, sua louca. Eu falava, venham aqui que eu vou apresentar pra vocês. Sério, Eu não elas tô saíram, tipo, juro, gente. Eu já dei barraco Gente, embalada. A menina pelada olhava pra ele e falava, qual que é? Sério, eu já dei altos barracos. Nunca mais esse Rian vai poder sair de casa. Na vida. Desculpe, nego. Que vergonha. Que vergonha. Eu quero, então, corrigir o que eu falei. Agora, depois disso, eu acho que ciúme não tem mais nada a ver com insegurança. É verdade. Agora, depois do exemplo da Isabela, é verdade. Depois dessa, vamos acabar esse Vamos, bloco. Tchau, vamos, vambora, tchau. vambora. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Para um bom ciumento, meia palavra basta. Ciúmes não é defeito, é um jeito de amar. Feliz era Eva, porque Adão não tinha ex. E aí, mulherada? O que vocês acham? Vocês acham que tá certo isso aí? Esses ciúmes, é problemático o ex? Eu não tenho problema com meu ex. Graças a Deus, nunca tive problema com ex nenhum. Eu acho que, às vezes, a pessoa nova que entra na tua vida tem problema Sofre mais, né? com o ex. Vamos combinar que como é que eu posso falar assim? As mulheres que entraram na nossa vida dos nossos ex, elas devem ter muita insegurança, né? Ó,
Agora claro, né? O cara namorou com a Isabela, namorou com a Ali, namorou com a Flávia, namorou comigo e agora tá namorando comigo. É porque Deve bater uma insegurançazinha. eu acho que é aquela história, às vezes já passou a rotina, a paixão, passou tudo aquilo, mas a gente tem um sentimentozinho Lógico, de posse e de comparação, né? Então, quando você vê que pegou uma piorzinha, você fala, ai, tudo que delícia, na vida, né? tudo Ai, na que vida. delícia. Mas os ciúmes faz parte, ele não pode virar uma coisa doentia, como a gente falou. E se ele vira uma coisa doentia, a gente já passa para uma parte mais psicológica, que eu quero conversar aqui com vocês sobre quando o relacionamento ele vira tóxico. Não é só ciúmes, ele já é uma doença. Antes da Ali falar, quem falando que ciúme é doentio, que ciúme excessivo. Vocês assistiram o segundo bloco? Só para entender, assim, vocês assistiram o segundo bloco, a pessoa agora sensata, falando de que muito ciúme. Mas era antigamente, agora obrigada. Agora ela Isso, tá gente, melhor. anos atrás. Mas não é a mesma pessoa, né? Não, hoje em dia eu continuo ciumenta, super continuo, mas um pouquinho mais madura, mais controlada, Sem entendeu? fazer barraco. Não, mais não ou vamos menos. exagerar. Mas assim, não é mais como era, né, gente? Sim. Mas há pouco tempo eu tive um episódio de ter que pôr uma menina lá no lugar. E né? a gente já gostava de você, agora a gente gosta muito mais. Eu vou combinar, né? Porque... Chega desse Meu Deus assunto, do céu. Ali. Mas então, falando sobre o relacionamento, às vezes as pessoas podem não querer tentar mais um relacionamento porque tiveram um relacionamento tóxico. E isso aparece muito, né? Não, eu não quero me relacionar, né? Não é aquelas questões que a gente falou sobre independência, o dinheiro, mas é realmente assim, eu comigo mesma me garanto. Vou sofrer, posso talvez ficar sozinha por muito tempo e tal, mas não vou correr esse risco, porque um relacionamento tóxico Acaba. não é nem às vezes, pouco tempo, 3 meses, mas pode Acaba. acabar com a Que expectativa. é aquele relacionamento que mexe com a tua É que eu acho que mente, começa né? devagarinho, de ai, não usa essa saia aberta. E você, ai, tá com ciúmes que eu tô com a saia Achou aberta. lindo, né? Acha bom. Acha Aí bonito. você gostou do ciúme, aí outro dia não vai sair de casa hoje, você já começa e chega uma hora que você não consegue mais sair do... Eu acho que é isso que acontece. A pessoa não consegue mais Você é sair do feia, lugar. você é isso, você... Aham. Ou, por exemplo, a pessoa tá um pouco mais gordinha, ou a pessoa é muito magra. Eu acho que o relacionamento tóxico, essas pessoas malvadas, pega o teu ponto fraco, né? E, não, você tá gorda, como você vai com isso? Não, magra desse jeito, você acha que fica bom? Então nem vá, fica em casa, fica eu em vou casa, sozinha. né? E vocês acham que relacionamento tóxico afeta só a mulher ou o homem também pode ter uma mulher Tóxica, tóxica que tá... Pode, acabando Ali? com Pode, ele? com certeza. Até não era sobre o homem e a mulher ali, mas ficou famoso, acho que assim que acaba. Ah, sim. Aham. Eu queria falar assim, acho que é um alerta. Assim, como que você identifica, né, um relacionamento tóxico? Acho que isso é importante a gente deixar claro, porque é muito mascarado num comportamento assim de, eu queria ver você bonita, esse vestido não tá legal, né? Tá. Daí você, como é bonita. Então, a gente tem que prestar atenção, e a qualquer sinal que você tenha de uma coisa, isso gerou um mal-estar, do jeito que ele falou comigo. Fique atento a esse Uma sinal. repressão. Porque você está tão seduzida, né? Você está tão fantasiando que você deixa de perceber algumas verdades, porque nem tudo passa despercebido. Algumas coisas você finge que não viu. Verdade, é verdade. Você deixa, não. Dessa vez eu vou deixar ele falar isso, mas na próxima eu não vou trocar de roupa. Eu vou com o vestido que eu quero. Mas na próxima ele vai usar um outro argumento, que não foi aquele mesmo que ele falou que você estava meio gorda, né? Ele vai usar um outro e aí você vai se embolando. E aí você Se não deixa vai, dominar. até porque assim, ele pode ser muito Sutil. bom. Muito sutil, E né? às vezes é ardiloso, a Isso, pessoa é ardilosa com as palavras Isso. pra falar. Então, porque o né? tóxico, ele é destrutivo, quando a gente fala destrói, você já entende que é difícil de recuperar isso. Sim. Né? São sequelas que podem traumatizar a E pessoa. essas pessoas não mudam. não mudam, Não né? mudam. Mas não tem um negócio na psicologia que fala que a vítima tem um pouco de culpa também, porque ela poderia ter visto e deixou e relevou aquilo e foi deixando acontecer, talvez. É Não porque tem um ela negócio tem, ela desse? tem um ganho, porque a pessoa que
bate é a que acalma. A pessoa que diz que ela tá entendi. gorda elogia. Então, assim, tem a tem um bom e um ruim. contrapartida, é o né? doce e amargo do relacionamento. Exato, tem a dualidade ali. A maioria das mulheres continuam no relacionamento que é ruim para elas, porque elas não têm o que fazer. Não tem pra Elas onde não têm ir. família, elas É. estão com os filhos pequenos, pode ser ainda que o homem é o mantenedor de tudo naquela família. Tem uma penca de Pois é. filho, daí vai fazer o quê? Infelizmente, Vai aonde? Hoje no Brasil, eu acho que mais no Brasil, mas vamos pensar no nosso país, a maioria das mulheres apanha porque não tem para onde correr. É. Então elas se sujeitam àquilo para continuar. Se a gente for fazer uma análise histórica das nossas avós, veja o quanto que essas mulheres não devem ter sofrido na vida. E as que tinham um casamento arranjado. Então, e quantas mulheres que a gente conhece que até hoje o marido trai, tem várias E sabe, amantes, tipo, a cidade ela inteira sabe todos que tem sabem. amante, E ela né? sabe, mas ela Mas continua, não vamos falar nomes. E ela continua casada porque ela não tem pra onde correr. E aí tem aquela Mas e diferença quem também. tem pra onde correr e não corre porque não quer? Também não quer. O que pode ser? E Porque aí a tem pessoa aquela não coisa- quer ou porque ela não Mas é consegue? que- Ele me ela- bate, mas ele é um bom pai. É, mas ela tem ganhos. Então, Uhum. eu, por exemplo, tenho uma paciente que ela deixa bem claro. Isso eu sei que ele tem uma amante. E tá Uhum. tudo bem, porque ele é um excelente marido. Isso, Tipo, ter um uhum. amante tem as justificativas Uhum. pra ela, Pra porque outras que ele coisas tem. que Talvez ele faz. ele sai com outra pessoa, porque de repente eu, né, enfim. Então eu acho que ela tem um ganho, ela olha pro ganho e não pro prejuízo. Sim, Entendi, sim. é isso. Acho que é isso E mesmo. ela vai Uhum. elaborando isso, então encontrando formas de, né, sair do De defender o erro dele. É, isso aí, E- de sair disso numa boa. E assim. veja, É. eu conheço várias pessoas que também pensam assim. Se as pessoas estão sabendo do que está acontecendo comigo, eu tenho uma obrigação social e moral de terminar o meu relacionamento. Agora, se só eu sei, aí eu posso continuar. O que os Também. outros vão Porque dizer, os né? outros interferem demais nos nossos relacionamentos. Sim. Não, e Isso hoje em é- dia, a gente não pode esquecer de trazer para hoje em dia que é um Instagram de gente linda e feliz e com casamentos perfeitos. Você tem que ser também. Entendeu? É, Então, é, assim, a necessidade de você postar uma É, foto da é. família perfeita. Nossa, a família é caótica, mas Na no foto. Instagram é lindo. É. Todo mundo é maravilhoso. E eu acho assim, ó, gente, os relacionamentos mais novos, essa mulherada, né, mais novinha mesmo, vamos por aí até 20 e poucos anos, tem um problema de superficialidade. É muito superficial hoje em dia. Você mal conhece. Já tá morando Sei, junto. gente mal conheceu, já tá namorando junto, já noivou um É. ano junto, já tem um filho, 3 anos já tem 3 filhos, sabe? Não que todo mundo tenha filho assim, mas entenderam o que eu Muito quero rápido. dizer? É muito rápido. Você nem se conhece. As meninas com 15 anos, tem umas que já querem casar. Meu Deus, né? É porque a gente Né? tem os picos, né, Ali? So- 17, se não me engano, é 17, 30 e 40 e poucos, né? Que são os casamentos. Pelo menos eu já li alguma Opa, coisa então sobre tem isso. chance de casar. Opa, hein? festa! Que quando a mulher chega nos 17 anos, ela quer porque quer casar. Ela tem que casar. Mas né? olha como Casa isso, paixão, né? olha o longo prazo, né? Então, assim, antigamente você chamava ou o pai ou a mãe para conversar sobre o filho, né? Ou o pai ou a mãe. Daí os filhos ficam separados. Mas assim, se eu te chamar para falar ok, se eu chamar... Alguns relacionamentos agora, os pais nem se conhecem. Então, quando eu falo, como que é quando tá com o pai na família? Não sei, eu não conheço. Eu, tipo, Não conhece a família. não, porque eu não conheço a família dele, porque a gente teve um filho, mas eu nunca convivi lá, eu não sei, então assim, você tem que Nossa! perguntar pra ele. Então você pega a criança, ela tem 2 modelos, um distinto do outro, Nossa. num relacionamento. Daí eu fico pensando como é a referência que ela vai ter também. Aí a gente volta para aquele assunto da estrutura familiar, que ainda é a base de tudo. Ah, toda vida, Mas né? isso, gente, é assunto para mais de metro. Não, Né? Então, para finalizar, só para a gente fazer um balanço, vocês se consideram uma ciumenta que nível? Médio. De 0 a 10. Mé- 0 a 10. 0 a 10. 5, né? 5 Pra ter ali um Cinco. lindo. 5? 5 também. Eu 9,5. não vou falar. 9,5. É, eu sou uma ciumenta hoje em dia 9. É. Tá, 8,5, 9. ciumenta hard. É, eu sou ciumenta hardcore, controlada. Gente, Sem Ah, relacionamento tóxico. Sem ser tóxico. Ciumenta É, sem sem ser ser tóxica. sem tóxico. Mas vocês sabiam? Vou contar. O Rian já me pediu pra mim trocar de roupa.
Agora, vocês acham que eu troquei? Não. Não. Vocês acham que aconteceu? óbvio que não, né? Lógico. Eu não troquei Lógico, e a gente é. perdeu o evento. Porque ou eu ia com aquela roupa, Hoje não ia. Hoje É, não ia. Entendeu? Porque Ele é- a partir do momento que uma vez você cedeu, é que nem apanhar. Apanhou uma É vez, vai verdade. apanhar sempre. E lá Né? em casa, quando meu marido fala alguma coisa que eu não gosto, a gente vai pra casa e eu falo, ó, fulaninho, senta aqui. O Vamos. que você falou, eu não gostei. Não ficou legal, foi ruim pra você também, porque deu a parecer que você manda em mim. Pode até mandar, mas não precisa ficar expondo pra todo mundo. né? Assim, tão, Então, né? acho que a base de tudo, como a gente chegou ali, é a comunicação. Comunicação. Comunicação e respeito. Meninas, é um prazer sempre passar a noite aqui com vocês, né? A Isabel, a Flavinha, a Ali, Isa. Lembrando que se você tem uma pergunta, uma pauta, uma dica, uma crítica, Manda. qualquer coisa, manda para nós. Tem o Instagram da UB Play, somos muito receptivos. Não mandem muita crítica. Brincadeira. Podem A gente mandar. Tá começando, É. né? Então, Tá bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Beijo. Beijo, Até tchau. sexta-feira que vem. Tchau. tchau.